Olá pessoal, meu nome é Paulo Henrique, eu sou médico cardiologista e ecocardiografista, sou professor do curso de medicina da Faculdade do CESUPA e atualmente sou orientador científico da Liga Acadêmica de Cardiologia da SBC Pará, a LAC. Primeiramente eu queria agradecer à diretoria da LAC pelo convite para participar desse evento, que eu julgo extremamente importante, principalmente nesses tempos que a gente vem passando aí em decorrência dessa pandemia pelo coronavírus. A gente precisa realmente mudar algumas coisas, criar novos métodos para manter o compartilhamento de informações, manter o ensino, né, não deixar de fazer o que sempre fizemos, porém utilizando novas ferramentas e novas metodologias. Então eu agradeço pelo convite, me sinto honrado em fazer parte da Liga e de estar aqui hoje falando para você sobre um assunto que eu considero extremamente importante, que é sobre arritmias cardíacas. Eu sempre falo, quando eu vou dar essas aulas, no início, antes de começar a dar aula, eu sempre falo que a arritmologia é uma área da cardiologia extremamente complexa, que exige para aqueles médicos cardiologistas que querem se especializar ainda mais no diagnóstico e tratamento de arritmias, uma subespecialização que dura mais 2 anos, né, além da formação inicial em cardiologia, são mais 2 anos de arritmologia. Porém, todo médico, não só cardiologista, mas todo médico que trabalha em emergência, que trabalha em terapia intensiva, e muitos de vocês, alunos, quando se formam, vão trabalhar em unidade de emergência, precisam saber reconhecer e tratar adequadamente alguns tipos de arritmia, porque existem pacientes que, quando têm arritmia cardíaca, eles têm um risco muito grande de evoluir para a morte súbita. Então é importante que o médico que dá o primeiro atendimento saiba fazer o reconhecimento e o tratamento adequado, porque muitas vezes não vai dar tempo de esperar o cardiologista chegar no hospital, né? Se o cardiologista não estiver presente, estiver de sobreaviso em outro lugar, não dá tempo de esperar chegar, e aí você precisa tratar de maneira adequada. Então eu sempre falo que arritmias cardíacas são muitas vezes graves e necessitam de tratamento imediato. Então, apesar da complexidade do tema, a gente vai tentar mostrar para vocês de uma maneira simples e clara para que fique compreensível. Então, o conceito de arritmias cardíacas são a normalidade na frequência, regularidade ou origem do impulso cardíaco, ou uma alteração na sua condução, causando uma sequência anormal da ativação miocárdica. Então, sempre que a gente tiver anormalidade na frequência, regularidade ou origem do impulso cardíaco, ou quando na sua condução houver alguma alteração e isso causar uma sequência anormal da ativação miocárdica, a gente tem aí a presença de uma arritmia cardíaca. Todos vocês já devem conhecer o sistema de condução elétrico, né? A gente tem no nosso coração um sistema de condução que conduz o estímulo elétrico, fazendo com que esse estímulo, quando passa pelas células, ele gere uma despolarização dessas células, fazendo com que ocorra uma contração, tanto das cavidades atriais quanto das ventriculares. Esse sistema de condução elétrica ele é composto pelo nó sinusal, que é o marcapasso normal do coração, que está localizado no teto do átrio direito, logo abaixo da desembocadura da veia cava superior. O nó sinusal se comunica com o nó atrioventricular através dos feixes internodais, né, que predominantemente estão no átrio direito, são 3, como vocês veem aqui, e existe um ramo que vai para o átrio esquerdo. O estímulo elétrico passa pelos feixes internodais, fazendo com que ocorra a despolarização atrial e, consequentemente, a contração atrial. Na sequência, esse estímulo elétrico ele chega no nó atrioventricular, tá? O nó AV ele sofre um retardo fisiológico, esse estímulo elétrico ele sofre um retardo fisiológico aqui no nó atrioventricular e posteriormente ele vai descer pelo feixe de His, ramos esquerdo e direito e finalmente chegando nas fibras de Purkinje, que vão penetrar nas células miocárdicas, né, na fibra miocárdica, fazendo com que, quando o estímulo elétrico chega nessas fibras, ocorra a despolarização ventricular e, consequentemente, a contração ventricular. Nesse desenho aqui, a gente tem novamente o sistema de condução e a gente vai verificar dentro do eletrocardiograma, do traçado eletrocardiográfico, cada fase
do ciclo do processo de condução do estímulo elétrico. Então, inicialmente, quando o estímulo elétrico passa pelos feixes internodais, né, sai do nó sinusal passando pelos feixes internodais, fazendo com que ocorra a contração atrial, no eletrocardiograma a gente vai ter o desenho da onda P. Então, a onda P, ela traduz a contração dos átrios. Ela diz para a gente que o estímulo elétrico passou pelos átrios e, a partir dali, ocorreu a contração atrial. E essa onda P, normalmente, traduz também para a gente que o estímulo elétrico nasceu lá no nó sinusal, mas primordialmente que ocorreu uma contração atrial. Depois a gente vai ver como identificar um ritmo sinusal. Quando o estímulo elétrico chega no nó AV, ele sofre um retardo, ele fica um tempo parado no nó AV, isso acontece por causa da disposição das fibras miocárdicas, que no nó AV estão entrelaçadas, e aí no eletrocardiograma a gente vai ter o desenho de uma linha reta, que a gente fala que é a linha de base do eletrocardiograma, mas aqui não tem atividade elétrica nenhuma, o estímulo não está percorrendo o sistema de condução, ele está parado no nó AV. E quando você soma o tempo da contração atrial com mais esse tempo que o estímulo ficou parado no nó AV, a gente tem o que se chama de intervalo PR, que é a soma da contração atrial mais o espaço PR. E o intervalo PR tem implicação direta, tanto em algumas bradiarritmias, quando ele está aumentado, ou taquiarritmias, quando ele está encurtado. O tempo normal do intervalo PR ele varia de 120 a 200 milissegundos, ou 0,12 a 0,20 segundos, que, eletrocardiograficamente falando de uma maneira mais simples, são 3 a 5 quadradinhos. Então, para você dizer que o intervalo PR está normal, você conta do início da onda P ao início do QRS, e esse tempo, né, não pode ser superior a 5 quadradinhos no eletrocardiograma. Quando ele é superior, a gente fala que existe uma alteração do intervalo PR. E quando ele é menor do que 3, também existe uma alteração. Posteriormente, esse estímulo vai descer pelo feixe de His e pelos ramos esquerdo e direito, chegando nas fibras, fazendo com que ocorra a despolarização ventricular. E aí a gente tem no eletrocardiograma o desenho do complexo QRS, que diz para a gente o quê? Que o estímulo passou pelo ventrículo e que ocorreu uma contração ventricular. Então, o QRS traduz contração ventricular quando o estímulo elétrico passa pelo sistema ventricular de condução do estímulo, né? Chegando até as fibras de Purkinje. E por último, quando essas células ventriculares estão em fase de repouso, que é a repolarização ventricular, a gente tem no eletrocardiograma o desenho da onda T. A onda T traduz então que as células ventriculares estão numa fase de repouso, numa fase onde elas não podem sofrer um novo processo excitatório, porque isso pode desencadear alguma coisa mais grave. Então aqui é a fase de repolarização ventricular. A gente tem a fase de repolarização atrial, porém no eletrocardiograma essa onda da repolarização atrial não aparece, né, como aparece a da repolarização ventricular, porque ela costuma acontecer juntamente com a despolarização dos ventrículos. E como a massa ventricular é muito maior, o vetor gerado por essa despolarização ventricular é o que aparece no eletrocardiograma. O vetor da repolarização atrial é menor, então a gente acaba não vendo o desenho nessa onda no eletro. Esse vídeo aqui vai mostrar para vocês como que funciona a passagem desse estímulo elétrico pelo sistema de condução. Então vocês têm aqui o nó sinusal, o nó atrioventricular, os feixes internodais, o feixe de His, os ramos esquerdo e direito e as fibras de Purkinje penetrando na célula miocárdica, na fibra miocárdica. Esse estímulo elétrico vai nascer lá no nó sinusal, vai descer pelos feixes internodais até o nó AV, fazendo com que ocorra a despolarização atrial. Posteriormente, ele desce pelo sistema ventricular, feixe de His e ramos esquerdo e direito, fazendo com que ocorra a despolarização e contração ventriculares. Posteriormente, no eletrocardiograma, a gente consegue ver, de acordo com o caminho que o estímulo elétrico percorre, o desenho das ondas no eletrocardiograma. Tá? Onda P, IQRS e a onda T. Então, isso é a ativação normal das células miocárdicas. Para a gente fazer o diagnóstico de uma arritmia cardíaca, a gente precisa de história e exame físico direcionados. Não tem como, devido muitas vezes às situações de urgência ou de emergência que a gente se encontra,
a gente fazer uma anamnese completa, com todos os itens da anamnese. A gente tem que direcionar muito bem a nossa anamnese e o nosso exame físico. E aí é importante na história no exame físico a gente detectar a presença e o tipo de arritmia, os fatores desencadeadores, estabelecer um padrão e frequência de ocorrência e estabelecer quais as consequências funcionais que essa arritmia está gerando. Os sintomas mais comuns são palpitações, tontura e síncope. E no exame físico a gente vai avaliar pulso arterial, pulso venoso e ausculta cardíaca. Além disso, a gente também vai procurar por sinais de instabilidade hemodinâmica. Os mais importantes, os que a gente utiliza na prática diária, são a dor torácica isquêmica, que é a dor da síndrome coronária aguda. Não é qualquer tipo de dor torácica, tem que ter características de uma dor anginosa, como, por exemplo, uma dor retroesternal, em aperto, de forte intensidade, que muitas vezes pode irradiar para o membro superior esquerdo, para o dorso ou para a região cervical. Podemos levar em consideração quadro de insuficiência cardíaca aguda ou edema agudo de pulmão, que é uma condição que gera um quadro de insuficiência respiratória aguda, súbito. Alterações agudas do estado mental, como rebaixamento do nível de consciência ou perda da consciência, mas também pacientes que subitamente desenvolvem quadros de agitação psicomotora, que desenvolvem quadros de desorientação, a gente leva isso em consideração também, não apenas a perda da consciência. A hipotensão arterial, aqui traduzida por uma pressão arterial sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio, e sinais de choque, né, pele fria, pegajosa, aquele paciente que se apresenta sudoreico, pálido, mostrando que ele tem uma má perfusão periférica, ou seja, que ele está chocado. Então, quando o paciente tem uma arritmia cardíaca e apresenta pelo menos basta um desses 5 sinais, a gente considera que esse paciente está instável. E aí o tratamento para essa arritmia vai ser diferente de um tratamento quando o paciente não tem nenhum sinal de instabilidade, ou seja, quando o paciente está estável. Então a gente direciona o nosso tratamento de acordo com a presença de um desses sinais que determinam maior gravidade. As arritmias cardíacas, elas são classificadas, divididas em vários tipos, e primeiramente a gente vai avaliar o ritmo cardíaco. Quando a gente tem um ritmo cardíaco regular, e a gente tem uma frequência, aqui eu peço que vocês considerem 50 batimentos por minuto, entre 50 e 100, a gente está diante de um ritmo normal, ou pode ser um flutter atrial com uma frequência cardíaca dentro da normalidade, o que pode acontecer. Se a frequência cardíaca é menor do que 50 batimentos por minuto, a gente está diante de bradiarritmias, pode ser uma bradicardia sinusal ou bloqueios atrioventriculares. E se a frequência cardíaca é maior do que 100 batimentos por minuto, a gente está diante de uma taquiarritmia, que aí pode ser sinusal, uma ataque atrial, ataque ventricular, flutter atrial, taquicardia juncional. Quando a gente tem um ritmo irregular, vai depender de como é a irregularidade desse ritmo. Se ela é esporádica ou rítmica, podemos estar diante de uma extrasístole ou de uma arritmia sinusal. E se ela é irregularmente irregular, ou seja, essa irregularidade ela é contínua, ela é permanente, o tempo todo o ritmo está irregular, a gente pode estar diante de uma fibrilação atrial, que é muito comum, ou um flutter atrial com bloqueio atrioventricular variável. Inicialmente, a gente vai conversar sobre as taquiarritmias. As taquiarritmias podem ser classificadas de acordo com a origem, a duração ou a condição hemodinâmica. De acordo com a origem, elas podem ser supraventriculares, quando se originam acima da junção atrioventricular, ou ventriculares, quando essa taquiarritmia se origina de alguma célula localizada nos ventrículos. Com relação à duração, sustentada ou não sustentada. As taquiarritmias a gente pode chamar de sustentada quando ela é desenvolvida e dura mais do que 10 batimentos consecutivos. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um ritmo normal e subitamente ele desenvolve uma taquicardia ventricular, e esses batimentos dessa taquicardia ventricular duram mais do que 10 batimentos consecutivos. A gente fala que ela é sustentada. E ela é não sustentada quando ela varia entre 3 e 10 batimentos consecutivos. Então eu posso ter uma arritmia que se iniciou, ela teve 5 batimentos consecutivos, depois voltou espontaneamente para um ritmo normal. A gente fala que essa taquiarritmia ela é não sustentada. E se ela tiver 2 batimentos consecutivos, a gente fala que ela é pareada, né, que são impares, ou extrasístoles supraventriculares ou ventriculares. E de acordo com a condição hemodinâmica, ela pode ser estável ou instável. Instável é quando apresenta algum daqueles sinais de instabilidade que a gente discutiu agora há pouco.
e estável é quando não tem nenhum sinal de instabilidade presente. O mecanismo de formação das taquiarritmias pode acontecer por distúrbios na formação do impulso cardíaco, na condução do impulso cardíaco ou ambos. Distúrbios na formação do impulso podem ser por automaticidade, que é a habilidade que uma fibra cardíaca tem de gerar atividade marca-passo espontaneamente. Então, qualquer célula miocárdica pode gerar atividade de marca-passo, pode desencadear um estímulo que vai levar a uma contração. Vai desencadear um estímulo elétrico que vai percorrer o sistema de condução e fazer com que ocorra uma contração. Essa habilidade que qualquer célula tem de fazer isso pode desencadear arritmias cardíacas. Quando, por exemplo, você está diante de quadros de isquemia miocárdica ou distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios metabólicos, isso pode fazer com que células dentro do sistema de condução passem a disparar estímulos elétricos e fazendo com que ocorra uma alteração do ritmo. A gente chama isso de alteração da automaticidade. Atividade deflagrada são atividades de marca-passo dependentes de pós-despolarizações ou oscilações no potencial de membrana a partir de um impulso prévio ou de uma série de impulsos. Então você tem um ritmo normal e ali no momento da repolarização, ou pós-despolarização, ocorre uma oscilação no potencial de membrana fazendo com que alguma arritmia desencadeia arritmias mais complexas. Então, existem casos em que extrasístoles, supraventriculares ou ventriculares, podem desencadear quadros de taquicardias, supraventriculares ou ventriculares. A gente chama isso de atividade deflagrada, que no momento em que a célula está na fase de repolarização, uma oscilação no potencial de membrana causada por uma arritmia mais simples leva ao acontecimento de arritmias mais complexas. Isso são distúrbios na formação do impulso. Distúrbios na condução do impulso é um mecanismo muito comum para a formação das taquiarritmias, é o fenômeno de reentrada, que acontece quando existem áreas de isquemia ou cicatrizes no miocárdio que acabam conduzindo o estímulo elétrico de maneira não homogênea, levando à formação de uma taquiarritmia. E também pode acontecer tanto na formação quanto na condução do impulso. Aqui eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o mecanismo de reentrada, que é um mecanismo muito comum na formação das taquiarritmias. Como eu mostrei para vocês ainda há pouco, ocorre por alteração na condução do estímulo elétrico. Então eu tenho aqui uma fibra de Purkinje, que penetra na célula miocárdica, na fibra miocárdica, tá? Trazendo o estímulo elétrico através dela. Se eu tenho aqui uma região de cicatriz decorrente de um infarto prévio ou uma área de isquemia nessa fibra de Purkinje, o estímulo elétrico que vem por ela, quando encontra uma bifurcação, ele não consegue passar com a mesma velocidade pelos dois lados. Então, por esse lado que está íntegro, ele desce com uma certa velocidade, mas aqui ele fica lentificado por causa dessa região de isquemia. Aí o estímulo elétrico, quando ele desce aqui, ele não vai encontrar resistência, porque desse lado não acontece o estímulo, ele não passou, ele ficou retido. Ele acaba voltando por aqui e subindo retrogradamente, fazendo com que ocorra uma espécie de curto-circuito nessa região, que acaba desencadeando uma taquiarritmia. Para isso que a gente chama de fenômeno ou mecanismo de reentrada. Isso pode acontecer tanto na região supraventricular quanto na ventricular, desencadeando as taquiarritmias supraventriculares ou ventriculares. Dentre as arritmias supraventriculares, a gente tem vários tipos, que vai desde a taquicardia sinusal, passando pela taquicardia atrial, reentrada nodal, chegando até no flutter e fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum, muito prevalente. A taquicardia sinusal, ela pode ser fisiológica na infância, durante exercício físico, em quadros de ansiedade ou fortes emoções. Farmacológica em decorrência de drogas, como a atropina, a adrenalina, medicamentos beta-agonistas, ou na ingestão de café, fumo ou álcool. E ela é patológica em quadros de choque, infecções, anemia, hipertireoidismo ou insuficiência cardíaca. O diagnóstico é clínico, o paciente relata que tem palpitações, mas não relata falhas no batimento cardíaco. Ela está sempre associada a uma causa desencadeante, por exemplo, esforço físico, uma emoção mais forte, ansiedade, e tem início e término não abruptos. No exame físico você vai encontrar taquicardia e uma primeira bulha com intensidade constante. O diagnóstico eletrocardiográfico, você tem frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, o ritmo é regular e existe enlace atrioventricular, ou seja, sempre você vai ter
um QRS precedido de uma onda P, dizendo que houve uma contração atrial e, na sequência, a contração ventricular. Então, em todos os complexos, nós teremos PQRS, PQRS, e é importante ressaltar que, numa mesma derivação, a onda P tem que ter também a mesma morfologia, mostrando que esse estímulo elétrico aqui, todos os estímulos elétricos que vocês estão vendo, estão nascendo no mesmo lugar, que no caso aqui é o nosso sinusal. Tá? Em D2, nós temos uma onda P positiva, todas com a mesma morfologia, e antes de cada QRS a gente tem uma onda P, com uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, ou seja, uma taquicardia sinusal. A arritmia sinusal é a variação entre dois batimentos acima de 0,12 segundos. Geralmente tem relação com a respiração, a gente chama de arritmia sinusal respiratória. É muito comum em crianças e não precisa de tratamento. Mais raramente pode não ter relação com a respiração, sendo uma manifestação de doença degenerativa do nosso sinusal. Isso aí vai acontecer em pacientes mais idosos, né, por doença degenerativa, envelhecimento natural das células do nosso sinusal, e nesses casos aí ele precisaria de algum tipo de tratamento, mas é raro. Ela é assintomática quando ela acontece em crianças, né, como ela é comum. É a variação da frequência cardíaca de acordo com a respiração. Acelera-se na inspiração e diminui na expiração, ou seja, quando o paciente inspira, o coração acelera, fica um pouco mais rápido, o batimento cardíaco aumenta, a frequência cardíaca aumenta. E diminui na expiração. Se o paciente fizer apneia, a frequência cardíaca fica regular. É comum em crianças, não é patológica e não necessita de tratamento. Extrasístoles são batimentos precoces que se originam fora do marcapasso sinusal. As manifestações clínicas são: ou pode ser assintomática, o paciente não sente nada, ou ele pode queixar-se de palpitações, falhas ou soco no peito. No exame físico, nós vamos encontrar uma sístole prematura, geralmente sem onda de pulso. Uma pausa prolongada após a extrasístole, seguida por uma primeira bulha de intensidade maior. E a origem das extrasístoles só pode ser identificada através do eletrocardiograma. Então, o paciente, quando ele tem sintomas relacionados às extrasístoles, na verdade o que ele sente não é a extrasístole, né? Ele relata falhas e esse soco no peito, o sintoma que ele tem não é a própria extrasístole acontecendo, mas sim o batimento pós-extrasistólico. Por quê? Porque como ele tem uma sístole prematura, né, você tem um batimento normal, de repente você tem uma sístole prematura, que o coração, nesse caso aqui, não teve tempo de se encher adequadamente, porque o enchimento ventricular acontece na diástole. Porém, como ele tem uma pausa prolongada após a extrasístole, essa pausa prolongada vai gerar um tempo diastólico maior, ou seja, você vai ter um enchimento maior do ventrículo, e a próxima sístole você vai ter uma intensidade maior da primeira bulha, porque o coração tem mais volume para ejetar. O volume sistólico a ser ejetado na próxima sístole, depois da extrasístole, é maior, porque eu tive uma pausa prolongada. Então é esse batimento aqui que gera o sintoma soco no peito, porque o coração encheu mais, né, o tempo diastólico aumentou, o volume a ser ejetado na próxima sístole é maior, e aí o paciente acaba sentindo, na verdade, o batimento pós-extrasistólico. Nesse caso aqui, no diagnóstico eletrocardiográfico, a gente detecta um ritmo irregular. Quando a onda P está presente, né, uma extrasístole atrial, a morfologia dela é diferente da onda P sinusal, e aí você vai ter um batimento ocorrendo antes do que era esperado. As extrasístoles que se originam no mesmo foco têm morfologia semelhante, sendo que essa análise deve ser feita na mesma derivação. E o complexo QRS geralmente é normal. Então aqui no eletrocardiograma vocês veem um batimento normal, um QRS e uma onda P. Aqui a mesma coisa, uma onda P igual a essa. Aqui também, de repente vocês veem um batimento, um QRS que apareceu precocemente. Vocês veem que a duração aqui do RR, o intervalo RR é grande, de repente ele reduziu, eu tenho um RR menor, ou seja, aqui apareceu um batimento onde não era esperado. E a onda P, que aparece antes desse batimento que não era esperado, tem uma morfologia diferente
das ondas P anteriores, ou seja, isso é uma extrasístole, atrial porque foi gerada lá no átrio, ocorreu uma contração atrial, só que ela foi gerada em um local diferente do nó sinusal. Tá? As ondas P que vêm do nó sinusal, elas têm essa morfologia. Essa onda P tem uma morfologia diferente. Então a gente diz que essa extrasístole aconteceu ou foi gerada lá no átrio. Tá? Teve uma contração atrial e na sequência uma contração ventricular. Tá? E aqui, pós-extrasístole, eu tenho um tempo maior, então aqui o ventrículo se enche mais, e geralmente o que o paciente vai sentir é esse batimento aqui pós-extrasistólico. Tá? Então a extrasístole com a onda P precedendo, a gente chama de extrasístole atrial. Extrasístole juncional ou nodal, o diagnóstico eletrocardiográfico também você tem a presença de um ritmo irregular, tá? A gente tem onda P, porém a despolarização atrial ela é retrógrada. E a gente vai ter uma onda P negativa em D2, D3 e AVF. Toda vez que você tem uma onda P positiva em D2, D3 e AVF, isso traduz para mim que o estímulo elétrico está nascendo lá no nó sinusal. Por quê? Porque D2, D3 e AVF são derivações que quando você coloca para a realização do eletrocardiograma no plano frontal, elas são derivações que conseguem observar a ponta do vetor. Né? Então eu tenho o nó sinusal localizado no teto do átrio direito, tá? O estímulo elétrico nascendo lá e descendo, despolarizando os átrios. Então, o vetor dessa despolarização, o D2, D3 e AVF, eles conseguem ver a ponta do vetor que é positiva. Então, a onda P vai ser positiva em D2, D3 e AVF. Quando a extrasístole nasce na junção atrioventricular, ela vai despolarizar os átrios de maneira retrógrada. Ou seja, no sistema de condução, ela vai nascer na junção e ela vai subir. O estímulo elétrico, o vetor, ele sobe em vez de descer, porque a extrasístole foi ocasionada na junção atrioventricular. Como ela está subindo para despolarizar o átrio retrogradamente, em D2, D3 e AVF, o que eles vão ver é a cauda do vetor. Né? Então, a onda P vai ser negativa. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, um batimento sinusal normal, onda P positiva em D2, outro batimento sinusal normal, vocês veem que a onda P aqui tem a mesma morfologia, e subitamente eu tenho uma onda P negativa, tá? Uma onda P negativa. Se eu tenho uma onda P negativa, isso aqui me diz o quê? Que D2 viu essa onda P acontecendo, essa despolarização atrial, retrogradamente, ele viu a cauda do vetor. Então, isso aqui é uma extrasístole que nasceu na junção atrioventricular. E aí o estímulo elétrico subiu para despolarizar os átrios e posteriormente desceu e despolarizou os ventrículos de maneira normal. Tá? Então, isso é uma extrasístole juncional. Aqui, novamente, eu tenho um batimento sinusal e ocorre novamente aqui uma extrasístole juncional. Tá? Com QRS totalmente normal. Tá? A extrasístole juncional é bem menos comum que a extrasístole atrial. Pode ser desencadeada por tensão emocional, uso de café, fumo ou álcool. Pode iniciar por aquele mecanismo de atividade deflagrada, flúter atrial, fibrilação atrial ou taquicardia paroxística supraventricular. Como tratamento, a gente retira as causas desencadeantes, né? Pede para o paciente parar de fumar, reduzir a ingestão de bebida alcoólica ou de café. E o tratamento medicamentoso ele só vai acontecer quando existir um desconforto importante ou quando a gente detectar a presença de arritmias mais complexas que acontecem em função dessas extrasístoles. E a droga de escolha são beta-bloqueadores em dose baixa. A taquicardia supraventricular, ela inclui ataque atrial e a juncional paroxísticas. O mecanismo de desenvolvimento dessas taquiarritmias supraventriculares, taquicardias supraventriculares, é a reentrada nodal, iniciada por uma extrasístole atrial ou juncional, com uma condução atrioventricular prolongada. E no ECG é representada por um PR longo. Ocorre em pessoas normais e em diversas cardiopatias, sendo muito frequente na síndrome de Wolff-Parkinson-White. A síndrome de Wolff-Parkinson-White, ela consiste de presença de vias anômalas de condução atrioventricular que a gente chama de feixes de Kent. Então, além daquele sistema de condução que a gente viu no início da aula,
O paciente que tem síndrome de Wolff-Parkinson-White, ele desenvolve vias anômalas de condução, fazendo com que esse estímulo elétrico seja conduzido também por essas vias anômalas e facilitando a presença, o desenvolvimento de arritmias supraventriculares. No eletrocardiograma de repouso, a gente consegue identificar se o paciente tem síndrome de Wolff-Parkinson-White através de duas alterações. A primeira é um PR curto, e nem eu falei para vocês no início da aula que o intervalo PR normal é de 0,12 a 0,20. Quando você tem um PR inferior a 0,12, tá? Isso aí é patológico. E se a gente tiver também a onda delta, né? Isso aí traduz síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então aqui vocês têm um traçado eletrocardiográfico normal, onda P, QRS, onda T. E aqui um intervalo PR que dura um tempo teoricamente normal, tá? Quando esse intervalo PR encurta e eu tenho um alentecimento na fase ascendente do QRS, que eu chamo de onda delta, isso é determinado como síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então, é um PR curto, com um alentecimento da fase ascendente do QRS. Vejam bem, ele deveria estar bem aqui na linha pontilhada, mas essa onda, essa subida aqui é mais lenta, a gente chama isso de onda delta. Então, nesse caso aqui, PR curto com onda delta, a gente fala que o paciente tem síndrome de Wolff-Parkinson-White, esse paciente precisa tratar isso através de ablação. Os pacientes que têm a síndrome são assintomáticos e eles têm crise de taquicardia paroxística supraventricular. Devido a essas vias anômalas, esses feixes de Kent, eles acabam tendo condução alterada, né, do estímulo elétrico, fazendo com que ocorra o desenvolvimento de arritmias cardíacas supraventriculares. A taquicardia supraventricular, o paciente é assintomático no intervalo das crises, ele não tem nada, se ele tiver Wolff, ele é totalmente assintomático, só vai ter sintoma quando ele tem arritmia. As crises são abruptas e têm duração variável. No exame físico você vai ter frequência cardíaca alta, acima de 160, a primeira bulha tem fonese constante e o ritmo é regular. As repercussões vão depender da frequência cardíaca e do miocárdio. Pode acontecer isquemia miocárdica, infarto do miocárdio ou edema agudo de pulmão decorrente de uma taquicardia supraventricular. Muitas vezes a isquemia miocárdica e até mesmo o infarto podem acontecer por aumento da demanda de oxigênio, já que a frequência cardíaca sobe muito, podendo chegar até a casos em que ela fica acima de 250 batimentos. E o edema agudo de pulmão também por esse fato da frequência cardíaca muito elevada, de você não ter tempo de encher, né? A diástole ele fica muito encurtada e você não enche o ventrículo, aumentando a pressão intraventricular, a pressão atrial e retrogradamente no sistema capilar pulmonar, levando ao quadro de edema agudo de pulmão. No diagnóstico eletrocardiográfico, a frequência alta, geralmente de 160 e 240 batimentos por minuto, o ritmo regular, o QRS geralmente é normal, não há alteração do QRS. Se a onda P estiver presente, nos casos em que é uma taquicardia atrial, ela tem morfologia diferente da onda P sinusal, e quando ela é taque juncional, ela pode estar ausente ou ser negativa em D2, D3 e AVF, pelos mesmos motivos que eu expliquei para vocês quando falei da extrasístole juncional. Aqui a gente tem um eletrocardiograma mostrando um ritmo sinusal normal, né, uma taquicardia atrial na sequência iniciada por uma extrasístole atrial. Então eu tenho uma extrasístole atrial, vocês veem que até aqui é o batimento sinusal, a onda P tem morfologia semelhante. Já essa onda P aqui tem uma morfologia diferente das anteriores, ou seja, isso aqui foi uma extrasístole atrial e essa atividade deflagrada em um momento de repolarização ou pós-despolarização acabou gerando uma taquicardia supraventricular. A fibrilação atrial é uma arritmia clinicamente significante, muito comum, tem uma prevalência em 0,4% da população geral e aumenta significativamente com a idade. A etiologia pode ser por valvopatia mitral, hipertensão, cardiopatia isquêmica, tireotoxicose ou até mesmo pessoas normais podem desenvolver fibrilação atrial. Na fibrilação atrial, os átrios despolarizam-se 400 a 700 vezes por minuto e, em consequência disso, a gente tem perda da contração atrial, com uma queda do débito cardíaco em aproximadamente 20%. O fato do átrio não contrair leva a um aumento nas chances de formação de trombos atriais
e esses trombos podem se descolar, né, se soltar do átrio, levando a embolias sistêmicas e pulmonares. Então, na fibrilação atrial, é muito importante que a gente se preocupe com essas embolias, porque é muito comum que pacientes que têm fibrilação atrial desenvolvam quadros de AVC secundários a FA, e aí a importância da anticoagulação desses pacientes. O diagnóstico eletrocardiográfico, a gente não tem onda P, né? Lembra que não tem contração atrial, o que você vai ter é a fibrilação atrial, então a gente tem o que a gente chama de onda F, muito visível em V1, que é esse tremor na linha de base, tá? Decorrente das despolarizações atriais muito altas. Os espaços RR são variáveis, então é uma arritmia com um ritmo irregular, vocês veem aqui a variabilidade do intervalo RR, e o QRS geralmente é normal, é um QRS estreito. Tá? Então a característica principal da fibrilação atrial é essa irregularidade do ritmo, que aí só de você palpar o pulso ou ao escutar o paciente, você já consegue dizer que ele está em fibrilação atrial. O diagnóstico clínico pode acontecer por uma complicação, então às vezes o paciente tem uma insuficiência cardíaca descompensada e você vai lá e verifica foi em decorrência de uma FA, ou pela presença das embolias que a gente falou há pouco. O paciente reclama muitas vezes queixas de palpitações ou pode ser até mesmo assintomático. No exame físico, já falei para vocês, ritmo irregular com frequência cardíaca variável, você vai ter déficit de pulso, e a onda A do pulso venoso desaparece justamente porque você não tem contração atrial. Então, se não tem contração atrial, a onda A, que é a fase do pulso venoso decorrente da contração atrial, também vai desaparecer. A fibrilação atrial, ela é uma arritmia que ela pode seguir alguns caminhos. Então, da detecção inicial, ela pode evoluir para uma FA paroxística, que geralmente tem resolução espontânea, com menos de 24 horas. Então, muitos pacientes têm a FA paroxística. Ele apresenta a arritmia e ela mesma espontaneamente se resolve ou quando a gente faz algum procedimento para reversão. Tá? E ela dura pouco tempo, menos de 24 horas. Quando ela não se resolve, a gente fala que ela é persistente. É aquela FA que o paciente fica tendo, independente de resolução espontânea. A gente vai ter que fazer alguma intervenção. Quando ela dessas duas aqui, paroxística ou persistente, ela pode evoluir para uma FA permanente, que é quando você já tentou fazer a reversão, tá? E não conseguiu. O paciente com fibrilação atrial, ele vai levar uma vida relativamente normal, é uma arritmia benigna que não mata. Porém, existe sempre a chance dos quadros embólicos e a gente precisa realmente tratar esse paciente com anticoagulante pelo risco aumentado de embolia. Arritmias ventriculares. Então, a gente tem as extrasístoles ventriculares, que podem ser isoladas, pareadas, em bigeminismo, trigeminismo ou quadrigeminismo, e podem ser monomórficas ou polimórficas. Temos a taquicardia ventricular não sustentada e a sustentada e a fibrilação ventricular. Extrasístole ventricular é um batimento precoce que se origina nos ventrículos, assim como a gente viu os que se originam nos átrios, as ventriculares originam-se nos ventrículos. É comum em pessoas normais e não tem mau prognóstico. Quando ocorre como manifestação de uma cardiopatia, pode aumentar o risco de morte súbita. Nas síndromes coronárias agudas, pode levar à fibrilação ventricular. Quando associada a medicamentos, por exemplo, intoxicação digitálica, pode levar a um ritmo letal. O diagnóstico eletrocardiográfico, o ritmo é irregular. A onda P geralmente está oculta pelo QRS, pelo ST ou onda T da extrasístole. O complexo QRS é precoce, é alargado, tem mais de 0,12 segundos e tem morfologia bizarra. O segmento ST e a onda T na extrasístole ventricular, eles têm polaridade oposta ao QRS. Então aqui a gente tem alguns exemplos, vocês veem batimentos normais, e dentre os batimentos normais, vocês veem batimentos aberrantes, né? Com QRS alargado, um batimento totalmente diferente do batimento sinusal normal. Isso aqui é uma extrasístole ventricular, que se repete aqui, com a mesma morfologia dessa. Então a gente fala que é uma extrasístole ventricular monomórfica. Isso quer dizer o quê? Que esse estímulo elétrico que está gerando a extrasístole, ele está se originando no mesmo lugar. É o mesmo local que está desencadeando, não são locais diferentes.
Já nesse caso aqui, você tem dois batimentos com morfologia totalmente diferente do normal, com QRS alargado, né, aberrante, que a gente fala, porém com característica morfológica diferente, tá? Então, isso aqui são dois lugares diferentes que estão desencadeando a formação dessas extrasístoles, e a gente fala que elas são extrasístoles ventriculares polimórficas. Observem que aqui o QRS é positivo, eu tenho uma onda T negativa e vice-versa, o QRS negativo com uma onda T positiva, que é a polaridade do segmento ST e da onda T geralmente é oposta ao QRS. E aqui o que a gente chama de extrasístole ventricular bigeminada, que é quando eu tenho um batimento normal, uma extrasístole, um batimento normal, uma extrasístole. A gente chama isso de bigeminismo ventricular. Pode ter também o trigeminismo, que é quando eu tenho dois batimentos normais e uma extrasístole, ou o quadrigeminismo, três batimentos normais seguidos e uma extrasístole. Aqui, por exemplo, a gente pode falar que isso é um quadrigeminismo, três batimentos normais, uma extrasístole. Aqui um bigeminismo, um batimento normal, uma extrasístole, tá? Lógico, a gravidade aqui é maior do que aqui. Taquicardia ventricular é a ocorrência de 3 ou mais batimentos. Eu falei para vocês lá no início da aula que até 2 batimentos a gente chama de pareadas, tá? De 3 ou mais batimentos consecutivos a gente vai chamar de taquicardia ventricular, com frequência cardíaca acima de 100 e geralmente está associada a cardiopatias graves. As manifestações clínicas dependem da repercussão que isso vai trazer ao miocárdio, se você já tiver disfunção miocárdica pré-existente, ou da frequência ventricular, e elas podem levar a quadros de fibrilação ventricular. No exame físico, a frequência cardíaca é alta e o ritmo é regular ou discretamente irregular. Diagnóstico eletrocardiográfico, frequência elevada, ritmo regular ou discretamente irregular, a gente não consegue visualizar a onda P, e quando elas estão presentes não tem relação com QRS. E a morfologia tem a mesma morfologia das extrasístoles ventriculares, ou seja, um QRS alargado, tá? Com os batimentos todos em sequência, sendo bizarros, e uma frequência cardíaca alta. Quando a gente vai tratar uma taquiarritmia, pessoal, trazendo de uma maneira mais resumida para vocês entenderem, sem detalhar tanto como eu falei até agora, a gente leva em consideração um algoritmo que é determinado pelo ACLS, pela American Heart, onde a gente detecta o tipo de arritmia baseado em algumas alterações eletrocardiográficas muito simples. A taquicardia supraventricular ou as taquicardias supraventriculares, a gente vai ter ritmo regular, frequência cardíaca alta com ritmo regular, e o QRS estreito. E na taquicardia ventricular, o ritmo regular com QRS largo. E depois disso determinar se o paciente é estável ou instável, dependendo da presença daqueles critérios de instabilidade, para poder verificar qual vai ser o tipo de tratamento. Então aqui, esse eletrocardiograma mostra para a gente uma frequência cardíaca alta, tá? Uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Vocês observam que o ritmo é bem irregular, os intervalos RR são constantes, não ocorre alteração do RR, e o QRS é estreito, tá? A gente tem um QRS estreito. Quando eu tenho frequência alta, ritmo regular e QRS estreito, a gente dá o diagnóstico simples de taquicardia supraventricular. Aqui é a mesma coisa, você tem uma frequência cardíaca extremamente alta, tá? Vocês veem que o RR aqui é bem próximo um do outro, com um ritmo totalmente irregular e um QRS estreito, tá? Ou seja, uma taquicardia supraventricular. Sem ter que determinar se é juncional, se é atrial, se é nodal, enfim, de uma maneira geral, de uma maneira abrangente, uma taquicardia supraventricular. E aqui novamente, tá? Ritmo regular, frequência cardíaca alta com QRS estreito, taquicardia supraventricular. Já nesse eletrocardiograma eu tenho uma frequência cardíaca elevada, o ritmo também irregular, porém um QRS largo, tá? Traduzindo uma taquicardia ventricular. Mais uma vez aqui, ó, ritmo regular, frequência elevada, QRS largo, taquicardia ventricular. E finalmente aqui também o mesmo exemplo, né, com uma frequência cardíaca muito alta, um ritmo totalmente irregular e um QRS largo, aberrante, traduzindo uma taquicardia ventricular.
Então, se eu tenho uma taquicardia supraventricular e o meu paciente está estável, não tem nenhum sinal de instabilidade, o tratamento vai ser manobra vagal, adenosina, tá? Que é a droga de escolha, podendo ser feita a primeira dose de 6 mg e na sequência uma dose de 12 mg caso não ocorra a reversão com a primeira. E nos pacientes instáveis, que apresentam algum daqueles sinais de instabilidade, eu preciso fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Nas supraventriculares, a gente utiliza 100 joules de carga. Se for uma taquicardia ventricular e ela estiver estável, a droga de escolha é a amiodarona. Eu faço uma dose de 150 mg em 10 minutos e posso repetir essa dose caso não ocorra a reversão com a primeira. E se o paciente tiver sinal de instabilidade, eu também vou fazer cardioversão elétrica, só que com 200 joules. Então vocês viram que se o paciente tem uma taquiarritmia e ele está instável, ele tem sinal de instabilidade, o tratamento sempre é cardioversão elétrica. Eu só vou escolher a minha carga em função do fato dela ser supra ou ventricular, nas supraventriculares 100 e nas ventriculares 200. Se ela estiver estável e for uma supraventricular, primeiramente eu faço manobra vagal e depois adenosina. E se for ventricular, eu trato com amiodarona. A fibrilação atrial, ela tem um tratamento um pouquinho mais complexo, tá? Então, sempre que eu pego um paciente na emergência, e é muito comum a gente receber pacientes com fibrilação atrial, a primeira coisa que eu tenho que determinar é se ela é aguda ou se ela é persistente, se ela é uma FA que tem menos de 48 horas de evolução ou se ela tem mais de 48 horas de evolução. Se o paciente sabe dizer para você quando os sintomas iniciaram, e esse início dos sintomas tem menos de 48 horas, o próximo passo é avaliar se ele tem sinais de instabilidade ou não. Se ele tiver sinal de instabilidade, não tenho o que pensar, eu vou fazer cardioversão sincronizada, como ela é uma arritmia supraventricular, eu vou usar 100 joules. Caso ele permaneça em FA, ele evolui para um quadro de FA permanente. Se ele evoluir para ritmo sinusal com a minha cardioversão, eu vou verificar se ele tem doença estrutural. Se ele não tiver, eu dou alta, tá? Não preciso medicar e encaminho ele para um ritmologista para investigação. Caso ele tenha doença estrutural, eu preciso usar antiarrítmico e avaliar a questão do anticoagulante, porque essa FA pode ser paroxística e fazer períodos de FA assintomáticos. Então, muitas vezes os pacientes precisam tomar anticoagulante. Quando ele está estável, eu vou optar pela amiodarona como droga de escolha para reversão. Se o paciente for para ritmo sinusal, eu vou seguir esses dois passos. Se eu fiz a amiodarona e ele permanece em FA, eu posso fazer a cardioversão. Caso o meu paciente tenha uma evolução de mais de 48 horas, ou se eu não tiver certeza, eu não posso fazer a reversão da arritmia. Por quê? Porque com mais de 48 horas, o que acontece é que esse paciente já pode ter a formação de trombos dentro do coração, né? Principalmente no átrio ou no apêndice atrial esquerdo. Então, nesses casos, eu tenho que controlar a frequência cardíaca, porque o que gera sintomas é a frequência cardíaca alta, e eu vou fazer isso utilizando uma dessas classes de medicamento, ou eu uso digital, ou beta-bloqueador, ou bloqueador de canal de cálcio, e controlo a frequência cardíaca desse paciente, mas eu não reverto essa arritmia, tá? E aí eu preciso anticoagular esse paciente, e aí a gente ainda utiliza muito como anticoagulante a varfarina, sendo que eu preciso manter um INR entre 2 e 3. O INR ele me diz que o meu paciente está anticoagulado desde que ele esteja nessa faixa aqui. E eu preciso fazer isso durante 4 semanas, anticoagular o paciente durante 4 semanas, utilizando essa faixa terapêutica. Depois de 4 semanas de anticoagulação, eu submeto esse paciente a uma cardioversão e verifico se ele foi para ritmo sinusal. Se ele for para ritmo sinusal, a gente vai avaliar aqui a necessidade de usar antiarrítmicos e anticoagulantes. Caso ele não evolua com ritmo sinusal, fibrilação atrial permanente. Um outro mecanismo que eu posso utilizar, um outro caminho, desde que eu tenha disponibilidade, é fazer um eco transesofágico nesse paciente ainda na emergência. Tá? Se eu não tenho certeza ou se os sintomas têm mais de 48 horas, eu posso fazer um eco transesofágico. Esse eco transesofágico já avalia se existem trombos ou não no átrio ou no apêndice atrial esquerdo. Se não tiver, eu posso fazer a cardioversão imediatamente. E aí eu preciso anticoagular esse paciente depois, porque muitas vezes você tem a recuperação elétrica, né? Eletricamente o átrio volta a ter sinal de
de contração, a onda P passa a estar presente, porém a contração mecânica demora a acontecer, né? A recuperação dessa contração mecânica é mais lenta e nesse período pode ocorrer a formação de trombos. Então eu preciso anticoagular o paciente de qualquer maneira quando eu faço o transesofágico e opto pela cardioversão elétrica imediata. Então esse paciente precisa ser mantido anticoagulado por um período de 4 semanas após a cardioversão. Na taquicardia ventricular, eu já falei para vocês, se houver sinais de instabilidade, cardioversão elétrica. Se o paciente estiver estável, eu uso amiodarona. A desfibrilação, pessoal, a desfibrilação é um procedimento que a gente utiliza para tratamento de arritmias mais graves, tá? E ela é feita principalmente para os casos de parada cardíaca. Eu falei para vocês ainda há pouco sobre a questão da cardioversão elétrica, né? E existe uma diferença entre desfibrilação e cardioversão. Cardioversão, pessoal, é um procedimento que é um choque também que a gente dá no paciente para reversão de uma arritmia, porém a cardioversão, ela traduz para a gente que esse paciente tem um ataque à arritmia, porém ele tem pulso, ele tem QRS. E nesses casos em que o paciente tem pulso, ele tem um ataque à arritmia com pulso, com sinal de instabilidade, em que ele vai precisar de uma cardioversão, eu preciso fazer com que o choque que eu vou dar, ele seja dado em cima da onda R do QRS. Porque se eu der esse choque no período refratário, ou seja, durante a repolarização, em cima da onda T, eu posso desencadear uma arritmia mais grave. Tá? Porque nesse momento as células não estão preparadas para receber um estímulo elétrico. Então, na cardioversão elétrica, no paciente que tem QRS, que tem pulso, eu aciono dentro do meu aparelho um botãozinho chamado SYNC, que ele vai sincronizar, né, o meu choque com a onda R do QRS. Então, nesses casos, quando eu dou o choque, mesmo que eu aperte o botãozinho para liberar o choque no meu aparelho, em um momento diferente, o aparelho segura esse choque e só libera em cima da onda R. Isso se chama cardioversão elétrica sincronizada. Já na desfibrilação, eu posso fazer isso em qualquer momento, porque eu não tenho QRS. É nos casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Não existe QRS, então no momento que eu der o choque, isso vai ser benéfico para o meu paciente. A gente utiliza o tratamento da terapia elétrica para os casos de taquicardia ventricular não sustentada crônica, né, para prevenção de morte súbita. Em pacientes com função ventricular normal, a gente pode lançar mão de medicamentos, porém, em pacientes que têm função ventricular deprimida, a gente pode lançar mão de um dispositivo chamado cardioversor desfibrilador implantável. Esse dispositivo é um dispositivo que você implanta no paciente como se fosse um marca-passo. Tá? Ele é um aparelhinho bem pequenino, tá? Que tem uns eletrodos que você posiciona dentro do coração. Esse eletrodo ele consegue registrar continuamente a atividade elétrica cardíaca. Ele é como se fosse um eletrocardiograma contínuo e registra o batimento cardíaco, o tipo de batimento do paciente. Caso o paciente desencadeie aqui uma arritmia complexa, como uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular, o próprio cardioversor dispara um choque elétrico nesse paciente, para fazer com que ocorra a reversão dessa arritmia. Então, paciente que tem miocardiopatia, com fração de ejeção deprimida, principalmente isquêmica ou chagásica, pacientes que já tiveram parada cardíaca que foi ressuscitada, né, morte súbita abortada, ou pacientes que têm algumas condições, como síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, esses pacientes têm indicação de usar cardioversor desfibrilador, porque eles têm uma facilidade maior de desencadear arritmias ventriculares e morte súbita. Então, as indicações são parada cardíaca devido a taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular sem causa reversível, taquicardia ventricular sustentada espontânea em paciente com cardiopatia estrutural, síncope de origem determinada e taquicardia ventricular sustentada com instabilidade hemodinâmica ou fibrilação ventricular induzida ao estudo eletrofisiológico. Na fibrilação ventricular, existe a ausência de coordenação dos batimentos. Ela pode ser fatal em 3 a 5 minutos, está associada à isquemia cardíaca e a apresentação dela é em forma de parada cardiorrespiratória. Aqui vocês têm um eletrocardiograma de fibrilação ventricular. Tá? Vocês veem que não tem QRS, não tem onda P, não tem onda T, é um ritmo completamente desorganizado. E aqui, em qualquer momento que eu der o choque, a terapia elétrica é o tratamento, eu vou beneficiar o paciente. Os casos de parada cardiorrespiratória acontecem 75% das vezes em fibrilação ventricular e em 25% das vezes em assistolia, que é um ritmo que a gente não choca.
Muitos dos casos estão relacionados à doença coronária e o tratamento é a desfibrilação precoce. Quanto mais rápido eu desfibrilo esse paciente, maior a minha chance de sucesso. Tá? Então aqui vocês veem que se eu desfibrilo o paciente no primeiro minuto, eu tenho quase que 100% de chance de reverter essa arritmia. Porém, a cada minuto que eu passo, eu perco 7 a 10% de chances, tá? Sendo que no 8º minuto a minha chance é quase zero se eu não desfibrilar. Esse slide aqui mostra para vocês a importância da desfibrilação precoce. Então, se eu tenho um paciente que tem uma parada cardíaca e eu não ressuscito, não faço manobra de ressuscitação e desfibrilo tardiamente, ele tem chance de sobreviver de 0 a 2%. Quando eu faço RCP precoce e desfibrilo tardiamente, essa chance de sobrevivência já aumenta para 2 a 8%. Quando eu tenho RCP precoce e desfibrilação precoce, eu tenho 20% de chance de sobrevivência. E se eu fizer RCP e desfibrilação precoce e oferecer um suporte avançado de vida, a minha chance de sobrevivência aumenta para 30%. Então é muito importante que a gente tenha sempre em mãos um desfibrilador, porque é o que realmente faz a diferença, né, nos pacientes que têm fibrilação ventricular, além da ressuscitação cardiopulmonar, lógico. Mas a desfibrilação é o que realmente modifica esse cenário. Então a gente falou até agora das taquiarritmias, vamos abordar as bradiarritmias. Muitas das visitas a departamentos de emergência estão relacionadas a quadros de síncope e esses sintomas, né, estão relacionados a bradiarritmias. Muitos casos de infarto com supra de ST estão relacionados com parede inferior do ventrículo esquerdo e alguns acometendo o ventrículo direito. E esses infartos de ventrículo direito e até mesmo de parede inferior, eles evoluem com bloqueios autoventriculares de alto grau, bloqueios atrioventriculares de alto grau. Por quê? Porque a coronária direita, né, que é a artéria que muitas vezes, na maioria das vezes, irriga a parede inferior do coração, lembrar que 70% dos pacientes têm dominância da artéria coronária direita para irrigar a parede inferior, e ela que é a artéria que irriga o nó sinusal. A artéria do nó sinusal, que irriga o nó sinusal, se origina da coronária direita. Então, nos pacientes que têm infarto de parede inferior, muitas vezes eu vou evoluir com bloqueio atrioventricular por causa do comprometimento da irrigação do nó sinusal. Pela American Heart, nas diretrizes de 2015, sempre que você tem um paciente com frequência cardíaca abaixo de 50 ou inadequada para a condição clínica, você precisa monitorar o eletrocardiograma, obter um acesso venoso, fornecer oxigênio se necessário e avaliar se existem sintomas ou sinais de perfusão cardíaca inadequada, que são aqueles sinais de instabilidade. Se eu não tiver, eu só vou observar e monitorar. Se eu tiver algum sinal de instabilidade, eu preciso introduzir o marcapasso transcutâneo para esse paciente. Como drogas, a gente pode levar em consideração o uso de atropina, epinefrina ou dopamina em infusão contínua e estabilizar esse paciente para o uso do marcapasso transvenoso. Então, os tipos de bradiarritmia são bradicardia sinusal, que é quando eu tenho uma frequência cardíaca abaixo de 50, só que eu tenho presença de onda P em todos os complexos. Então aqui você pode ver QRS com onda P, QRS com onda P, QRS com onda P, com uma frequência cardíaca muito baixa, ou seja, uma bradicardia sinusal. Em atletas condicionados isso pode ser normal ou em jovens também. Porém, eu começo a ter alterações que me levam ao diagnóstico dos bloqueios atrioventriculares, que vão de 1º a 3º grau. Então, o BAV de 1º grau, ele nada mais é do que um aumento no intervalo PR. O que isso aqui traduz para mim, pessoal? Eu tenho o estímulo elétrico nascendo no nó sinusal, conduzindo normalmente pelo nó AV, porém, quando ele chega no nó AV, ele passa pelos átrios de maneira normal. No nó AV, o tempo que ele permanece é maior. Então aqui, ó, contração atrial, passou pelo nó AV, desceu pelo ventrículo, em todas as derivações. Porém, o intervalo PR fica maior do que 5 quadradinhos. Então o estímulo elétrico, ele nasce no nó sinusal, ele chega no nó AV, ele retarda um pouco mais de tempo, mas ele passa. Então eu tenho o que chamo de bloqueio atrioventricular de 1º grau, desculpa, que é só um aumento do intervalo PR acima de 200. Na maioria das vezes isso aqui é benigno, tá? O paciente é assintomático, não sente nada e leva uma vida normal. Tá? Você faz um eletro e olha lá que o intervalo PR está aumentado, BAV de 1º grau, nesse caso aqui 280 milissegundos.
Quando eu tenho uma evolução dessa doença, né, quando o NOAV começa a piorar, isso pode acontecer por vários motivos, eu vou desenvolver bloqueios mais avançados. Então, o bloqueio de segundo grau ele tem duas classificações, ele pode ser o MOBITS 1 ou o MOBITS 2. No MOBITS 1, eu tenho um aumento progressivo do PR, até que ocorre um bloqueio da onda P. Então, observem aqui que existe uma onda P que está bloqueada, ou seja, aqui gerou um batimento sinusal, teve contração atrial, porém, quando chegou no NOAV, esse estímulo não desceu para o ventrículo. Quando isso acontece, eu vou olhar os QRS anteriores, que antecederam, os intervalos PR que antecederam. Então, por exemplo, aqui eu tenho um PR alongado, esse próximo fica ainda maior, esse fica maior ainda até que eu tenho um em que eu só tenho a onda P sem QRS na sequência. Isso quer dizer o quê? Contraiu o átrio, chegou no NOAV, segurou um pouco, mas passou, contraiu o ventrículo. Aqui, contraiu o átrio, segurou ainda mais em relação a esse anterior, mas passou. Aqui, segurou o átrio, contraiu o átrio, segurou mais ainda, demorou mais ainda e passou, até que aqui não passou. Então, isso diz para mim que o NOAV está deixando passar algumas, mas algumas ele não deixa passar. Contrai o átrio, mas não contrai o ventrículo. E aqui você já tem de novo uma onda P com um QRS. Então, toda vez que eu tenho um aumento progressivo do intervalo PR, até que ocorra uma onda P bloqueada, eu chamo isso de BAV de segundo grau, MOBITS 1. E esse fenômeno de aumento progressivo do intervalo PR eu chamo de fenômeno de Wenck-Embach. Outras vezes, porém, eu posso observar que eu tenho onda P bloqueada, tá? Que vocês têm uma onda P sem QRS na sequência, já uma outra onda P aqui, duas ondas P seguidas. Então, essa onda P aqui bloqueou. E eu olho os meus intervalos PRs prévios e eles são normais, eles não vão aumentando progressivamente. Tá? Quando isso acontece, eu chamo de BAV de segundo grau, MOBITS 2. O MOBITS 2 é mais grave que o MOBITS 1 porque ele não avisa. Né? O MOBITS 1 ele avisa. O NOAV diz, olha, eu vou bloquear. Ele segura a primeira, depois ele demora um pouco mais e libera, ele demora um pouco mais e libera até que ele bloqueia. Aqui não, ele não avisa. Tá? Como ele não avisa, ele bloqueou subitamente, tá? Uma onda P bloqueada subitamente, sem avisar previamente. Isso indica uma lesão do sistema de condução abaixo do NOAV, acompanhado ou não de bloqueios intraventriculares. São causas frequentes de pré-síncope de espinéia e geralmente nesses casos já tem necessidade de implante de marca-passo. É uma condição mais grave. E finalmente o BAV de terceiro grau, que é quando ocorre a dissociação AV completa. Né? O átrio está contraindo para um lado, o ventrículo para o outro. E quem assume é a frequência cardíaca ventricular. Então aqui vocês veem ondas P's e QRS que não se relacionam. Então eu tenho onda P caindo em qualquer lugar, né? E os QRS também totalmente dissociados. São causas frequentes de tontura, síncope, angina e insuficiência cardíaca. Pode desencadear taquicardia ventricular e fibrilação ventricular e precisa também implante de marca-passo. Para o tratamento das bradiarritmias, eu posso utilizar, como eu já falei para vocês, atropina, dopamina e epinefrina, o marca-passo transcutâneo ou transvenoso. Eu preciso avaliar também para fazer o tratamento a presença de sinais de instabilidade hemodinâmica, os mesmos que a gente usa para as taquiarritmias. A atropina é uma droga que é utilizada na bradicardia sintomática, a dose é 0,5 mg intravenoso, uma dose máxima de 3 mg, eu nunca devo ultrapassar isso. A gente nunca deve retardar a utilização de marca-passo transcutâneo para ficar administrando atropina, tá? Então o tratamento, se a gente tiver o marca-passo transcutâneo à mão, a gente pode utilizar antes de completar essas doses de atropina, principalmente se a gente não estiver tendo uma resposta satisfatória com as doses iniciais. Com 3 mg eu atinjo a ação vagolítica total, então eu não adianta eu fazer mais do que 3 mg de atropina, não tem efeito nenhum. Então o máximo são 3 mg. A gente pode utilizar a dopamina para tratamento de bradiarritmia, porque dependendo da dose ela tem efeito beta-adrenérgico, induzindo taquicardia. Tá? Então as doses mais elevadas de dopamina em infusão contínua são as que nos dão esse efeito beta-adrenérgico. Né? Doses mais altas fazem com que ocorra aumento da frequência cardíaca e a epinefrina também.
Bom, para tratamento das bradiarritmias, pessoal, é importante a gente saber que o que trata realmente é a presença do marcapasso. Então, eu posso utilizar marcapasso transcutâneo ou transvenoso. O marcapasso transvenoso ele é mais trabalhoso de você implantar, então a gente muitas vezes precisa utilizar algo para estabilizar esse paciente e o marcapasso transcutâneo é uma boa opção. O marcapasso transcutâneo ele é utilizado através dessa pá, uma pá adesiva que a gente coloca no tórax do paciente, e nas situações de emergência ele substitui o transvenoso. Pode ser utilizado no tratamento das bradi e taquicardias, tem menores complicações quanto à instalação e controles para regulação e maior praticidade de uso e velocidade de instalação. Está indicado nas bradi e nas taquicardias. Nas bradicardias ele é classe 1. Todas as bradicardias você vai utilizar marcapasso transcutâneo desde que você tenha disponibilidade. Nas taquiarritmias é uma discussão um pouco polêmica, uma indicação um pouco polêmica porque a gente utiliza ele para fazer overdrive. Hoje em dia já não se faz mais isso, mas houve épocas em que a gente instalava o marcapasso em paciente que tinha taquiarritmia e dependendo da taquiarritmia a gente colocava o marcapasso para estimular com uma frequência acima da frequência que o paciente apresentava e fazia o que a gente chamava de overdrive. E essa arritmia muitas vezes acabava revertendo. Porém, é classe indeterminada e hoje em dia, principalmente com transcutâneo, é bem complicado de você fazer isso porque ele gera choques e isso pode acabar gerando um desconforto muito grande no paciente. Então, ele está indicado em tratamento de bloqueios atrioventriculares de segundo grau ou BAV total. A gente posiciona os eletrodos no tórax do paciente, ou um na região anterior e outro na região posterior do tórax, ou na região anterior abaixo da subclávia à direita, com o outro colocado na região precordial à esquerda. Primeiramente, a gente vai selecionar uma frequência cardíaca do nosso monitor, tá? No nosso desfibrilador, é o mesmo equipamento que a gente usa para desfibrilar, a gente utiliza como marcapasso transcutâneo. Aumenta a corrente até que tenha uma captura elétrica, e aí a gente checa se está ocorrendo a captura mecânica através do pulso. E sempre fazer analgesia, porque como você bota os eletrodos na parede torácica e eles ficam gerando pequenos choques, o paciente sente um desconforto, sente dor. Então a gente não precisa sedar, tá? A gente precisa fazer uma analgesia nesses pacientes. Aqui um traçado eletrocardiográfico mostrando espículas de marcapasso, algumas desencadeando batimentos na sequência, outras não. Você tem aqui a espícula sem um batimento, outra espícula sem batimento, aqui uma espícula com batimento. Isso é falha de captura. Tá? E muitas vezes a gente precisa aumentar a corrente para resolver o problema. Aqui, ó, uma captura fixa total, com espícula, QRS, ou seja, um estímulo elétrico que gera uma contração ventricular. Então, primeiramente, a gente vai selecionar no nosso aparelho o modo Pacer, que é o marcapasso, tá? Escolhe uma frequência cardíaca e aumenta a energia elétrica que você vai fornecer, fazendo com que a gente tenha uma contração ventricular decorrente de cada estímulo elétrico que você fornece. Então, aqui uma captura intermitente, até que você tenha uma captura fixa total, tá? E aqui também, com uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, com 72 mA de energia elétrica que você está fornecendo para conseguir essa contração. Sempre que você tiver falha de captura, é importante a gente pensar em causas, tá? E aqui tem algumas. Derrame pericárdico, pós-operatório de cirurgia cardíaca, podem causar falha de captura de marcapasso. Enfisema pulmonar também é muito comum, e aí você precisa tentar corrigir isso para que o marcapasso passe a capturar e você estabilize o paciente. Finalmente, eu vou falar rapidamente para vocês sobre bloqueios de ramo, Não é uma arritmia cardíaca, mas tem implicação hoje muito importante dentro da doença coronária. E o bloqueio de ramo ele é uma interrupção parcial ou completa da condução do impulso em um ramo do feixe de His. Ele pode ser de ramo direito ou de ramo esquerdo. Então, sempre que o estímulo elétrico, o impulso elétrico, ele é interrompido naquele ramo, ele é bloqueado, eu vou ter uma alteração eletrocardiográfica que vai me traduzir isso, uma lentificação da condução do estímulo elétrico dentro do ventrículo. Quando eu tenho uma lentificação nas derivações precordiais direitas, aqui ó, V1 e V2, em que o QRS está mais alargado e muitas vezes tem esse padrão que a gente chama de RS-R', em V1 e V2 eu tenho um bloqueio de ramo direito. Tá? Então, no BRD, eu vou ter um padrão RS-R' em V1 e V2.
E vocês notem também que aqui o QRS ele já é positivo, quando que em V1 e V2 normalmente ele é mais negativo do que positivo. Tá? Então aqui eu tenho um bloqueio do ramo direito. E aqui, quando ele é em V5 e V6, um QRS alargado em V5 e V6, eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo. Tá? Essas duas alterações, tanto o BRD quanto o BRE, em pacientes que têm síndrome coronária aguda, manifestação clínica de síndrome coronária aguda, eu tenho que tratar como se fosse infarto agudo do miocárdio com supra de ST, ou seja, oclusão completa da artéria coronária. Então, a implicação dos bloqueios de ramo ela é mais para o lado da doença isquêmica do que por uma arritmia, já que nesses dois casos aqui, ó, o ritmo é sinusal, tá? Tanto no bloqueio de ramo direito quanto no esquerdo. Eu não tenho uma arritmia cardíaca. Porém, a presença desse alargamento do QRS ou nas derivações precordiais direitas ou esquerdas traduz um bloqueio de ramo que pode ter uma implicação muito grande em doenças isquêmicas miocárdicas, levando a um tratamento como se eu estivesse tratando um infarto com supra de ST. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês. Mais uma vez agradeço pelo convite. Espero que a aula tenha sido proveitosa. E eu estou sempre à disposição. O pessoal da Liga sabe disso. Qualquer coisa que precisarem, é só me procurar e vai ser um prazer, mais uma vez, estar ajudando vocês em qualquer coisa que vocês precisarem. Pessoal, obrigado. Tudo de bom para vocês.